Vamos resolver o exercício 3 do exame 2022, primeira fase, versão 1. A procura de vida extraterrestre envolve a detecção de substâncias cuja existência pode ser indicadora da presença de vida. O metano, de CH4, é uma dessas substâncias e já foi detectada em Marte. A molécula de CH4 apresenta geometria tetraédrica ou piramidal trigonal e é polar ou apolar. A molécula de metano é um hidrocarboneto constituído por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. É uma molécula que tem 5 átomos e cujo átomo central tem todos os seus elétrons de valência a participar numa ligação química. Todos os elétrons de valência do átomo central são ligantes, o que faz com que esta molécula tenha uma geometria tetraédrica. A sua geometria é tetraédrica. Se a molécula é polar ou apolar, esta molécula na sua nuvem eletrónica não apresenta nenhuma zona da nuvem eletrónica onde existe uma maior concentração de carga negativa. Portanto, existe aqui um grande equilíbrio na sua nuvem eletrónica e por isso é uma molécula apolar. Tinha que ser a opção D. Vamos passar para a questão 3.2. A descoberta do metano, CH4, em Marte irá provavelmente requerer medições isotópicas. No planeta Terra, o carbono apresenta 2 isótopos estáveis, o carbono 12 e o carbono 13. A fração molar do isótopo carbono 13 no carbono é 0,0108. Calcula o número de átomos do isótopo carbono 13 presentes numa amostra de 1000 gramas de metano terrestre. Apresente todos os cálculos efetuados. Portanto, nós queremos calcular o número de átomos de carbono 13 em 1000 gramas de metano terrestre. E conhecemos a fração molar deste isótopo no carbono, que nos dizem que é igual a 0,0108. Então, primeiro vamos converter esta massa de metano para quantidade. Quantidade de metano é igual à massa a dividir pela sua massa molar, nos dizem que é 16,05, já calculada. E, portanto, a quantidade de metano correspondente é 62,3 mols de moléculas. Podemos ver que numa molécula de metano só temos um átomo de carbono, o que significa que em 62,3 mols de moléculas de metano também temos 62,3 mols de átomos de carbono. Vamos calcular então agora, desta quantidade de átomos de carbono, qual é a quantidade de carbono 13. Se nós sabemos que a fração molar do carbono 13 nos átomos de carbono é 0,0108, então podemos dizer que 0,0108 é igual à quantidade de átomos carbono 13 num total de 62,3 mols de átomos. A quantidade de átomos de carbono 13 é igual a 0,673 mols de átomos. Vamos passar isto para o número de átomos e, portanto,
número de átomos de carbono 13 é igual à quantidade vezes o número de Avogadro. O número de Avogadro é uma constante que aparece na tabela de constantes do exame. E, portanto, obtemos 4,05 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono 13, que existem em 1000 gramas de metano terrestre. Vamos passar para a 3.3. Num átomo de carbono, no estado fundamental, existem 4 ou 2 elétrons de valência distribuídos por 1, 2 ou 3 orbitais. Vamos fazer a distribuição eletrónica do átomo de carbono. Vamos à tabela periódica, víamos que o número atómico do átomo de carbono era 6. E, portanto, temos 6 elétrons para distribuir. Distribuímos 2 na orbital 1s, mais 2 na orbital 2s, e agora vamos distribuí-los, os restantes, por cada uma das orbitais 2p. Ainda temos 2 para distribuir, seguimos a regra de Hund e distribuímos 1 em cada uma das orbitais 2p. Nos perguntavam quantos elétrons de valência é que tem o carbono. Os elétrons que se encontram no último nível de energia na distribuição eletrónica são estes, que significa que temos 4 elétrons de valência. E por quantas orbitais é que estão distribuídos estes elétrons de valência? 1, 2, 3 orbitais. Por isso, tinha que ser a opção B, a correta. Vamos passar para a 3.4. Na figura 3 está representada a forma de estrutura da molécula de uma substância presente no solo marciano. Esta substância pertence à família dos aldeídos, das aminas, das cetonas ou dos álcoois. Temos aqui o nosso grupo funcional OH, que é o grupo funcional característico da família dos álcoois. Por isso, a 3.4, a opção correta era a D.